A cafeicultura do Cerrado Mineiro está completando 50 anos em 2022. A região que em pouco tempo se tornou referência de tecnologia, sustentabilidade e café de qualidade, traz na sua marca uma cafeicultura de atitude. Mas, para contar essa história nos dias atuais, precisamos então voltar no tempo, conversar com os desbravadores das terras do Cerrado Mineiro, lugar de sol quente, temperaturas elevadas e ar seco. Dono de um microclima que faz a diferença na qualidade do café, mas que lá atrás, na década de 70, também foi palco de muita dúvida e com potencial duvidoso de solo para a produção de café arábica. Conversar com quem chegou primeiro e com quem já estava por lá, mas ainda desconhecia a produção de café arábica, é entender por que o Cerrado Mineiro, em pouco tempo, conseguiu uma marca consolidada, qualidade que se destaca e potencial para uma produção que pode chegar a 7 milhões de sacas de café por ano. A minha alegria, eu ver que hoje é um bruto de um parque cafeeiro. É a região de melhor tecnologia de café que tem no Brasil. Tá? Pode ter outros núcleos por aí, mas isso aqui é um núcleo grande. Tá? E para isso demandou alguma coisa. Demandou inteligência e esforço. Não é só meu, não, de um monte de gente. Mas alguém foi um dos primeiros que puxou a corda. Os meus pais foram colonos de fazenda de café. Minha mãe é analfabeta, nunca foi à escola. Aprendeu a ler e escrever, ler nem ler, aprendeu a assinar o nome dela no Mobral. O meu pai também nunca foi na escola. E o meu pai era taxista, tá certo? E como ele casou com a minha mãe, e se conheceram como colonos de café numa fazenda que tinha ali na região de Garça. E ele saiu da roça e virou da roça, ele foi colono, virou fiscal, virou não sei o quê, até que ele conseguiu comprar um pé de bode, em 1927 ou 28 ou 30 por aí. Tá? E ele tinha na cabeça que um dia ele queria ter lavoura de café, queria ter alguma coisa ligada a café, que ele sempre trabalhou em café, capinava, colhia, a minha mãe, a família dele, a família dela, tá certo? Então essa era a vontade dele. Quando chegou nos anos 50, ele começou a abertura do norte do Paraná. E lá no norte do Paraná, foi muita gente para o norte do Paraná, foi paulistas, por mineiros, por gente do sul, tá? E foram enfrentar a mata lá, derrubava a mata para plantar café. Tanto é que em 1960, o Paraná chegou a produzir, acho que 22 milhões de sacas de café. E produziu muito café naquela época, tá? Porque era terra fértil, de mata, de derrubada mata, tá? E ele ia para o Paraná com o carro como motorista, levar gente para comprar terra lá. Ele ia com os corretores, que naquele tempo quase ninguém tinha carro. Então ele ia levar gente para comprar terra. E acabou comprando um pedacinho de terra lá. E comprou a terra, e esse era o sonho dele, de ter café, e acabou derrubando, plantando um cafezinho, e aí ele começou a mexer com café. Naquele tempo não tinha nada, ele estava abrindo floresta, abrindo as coisas, e começou a plantar café, acho que foi em 52, abrindo cova para plantar café, botando sementinha, porque era diferente. Sementinha na cova, tal. E eu participava disso tudo, e eu sempre gostei de café. Também na minha cabeça era que um dia também eu queria ter uma lavoura de café. Bom, quando eu cresci, já fiquei na idade de escola, de universidade, eu queria fazer agronomia. Muito bem. Fui fazer agronomia, entrei na Exalc, tá? E fui fazer agronomia. O que eu tinha? Nada. E eu queria começar
A minha vida, como? Eu fui trabalhar numa firma de defensivos e eu ganhava $1.000 por mês. Se eu fosse mexer lá no Paraná, o dinheiro não dava para nada, porque lá era bem mais caro. Aí surgiu a possibilidade de aqui e abrir financiamento para plantio de café. Então, com este financiamento, que em 1970 começou a ferrugem do café no Brasil. Tá? E com a ferrugem do café, o governo resolveu abrir financiamento para incentivar plantio de café em novas áreas. Porque no estado de São Paulo e nos outros estados, no estado de São Paulo, Paraná, as lavouras já estavam plantadas e você ia obrigar o sujeito a arrancar a lavoura para plantar sob espaçamentos que desse para pulverizar, que era tudo pulverizado no costal. Como é que você ia pulverizar uma lavoura com bombinha costal ou mesmo com bomba tocada a gasolina e sair... Entendeu? Não tinha condição. Depois inventaram lá de parar um tanque na beira do carreador, sair com a mangueira pulverizando o café. Também não rendia, não ia para frente. Então o governo resolveu fazer um programa para incentivar o plantio de café em novos moldes, em áreas novas. E o IBC, Instituto Brasileiro do Café, fez um mapeamento de áreas onde se pudesse plantar café, tá certo? E essa região foi mapeada como apta. Tá? Essa e ainda outras áreas foram mapeadas. Muito bem. Para isto, o IBC estipulava algumas normas. Então, nós viemos para cá, e quando eu cheguei aqui, que eu fiquei sabendo aqui por causa de um colega meu, que o irmão tinha comprado uma área aqui na Serra do Salitre, porque sabia que ia ser lançado esse plano de renovação da cafeicultura. Meu desejo era ir para o Paraguai, plantar café no Paraguai. Por que no Paraguai? Porque no Paraguai não tinha confisco e o café lá valia muito mais que aqui. Mas acontece que eu estava já noivo, ia casar e tal, ir para o Paraguai lá era meio complicado, tá certo? Então, eu resolvi vir conhecer aqui. Quando eu perguntei a primeira vez, esse amigo meu me falou, lá em Patrocínio. Eu falei, Patrocínio? Onde é que fica Patrocínio? Não sabia. Não, é perto de Uberlândia. Uberlândia já ouvi falar. É perto de Araxá, já ouvi falar. É perto de Uberaba, já ouvi falar. Daí ele falou assim, não, primeiro ele falou que era na Serra do Salitre, que o irmão dele estava. Eu falei, onde fica a Serra do Salitre? Ele falou, é perto de Patrocínio. Porra, nunca vi falar disso, nem de Serra do Salitre, nem de Patrocínio. Daí ele falou, é perto de tal lugar, tal. Então resolvi vir aqui. A primeira vez que eu estive aqui foi em 18 de julho de 1972. Eu cheguei para conhecer a região. Muito bem, vim para cá para conhecer Patrocínio. Devia ter 20 a 22 mil habitantes por aí, acredito que era por volta disso. Era uma cidade morta, não corria dinheiro. Naquele tempo que as terras aqui eram muito pobres. E a única coisa que plantava-se aqui, que podia plantar cereais, era arroz, que dava certo com o cerrado, e os fazendeiros podiam ter um milho para alimentar gado, só para gado, para fazer silo, para essas coisas. Quase não tinha atividade agrícola, era pecuária. E era uma pecuária mais pobre, porque aqui tirava-se leite e o gado para dar leite, o gado mais rústico, era o gir. E o gir não dava muito leite. Depois começou o cruzamento com o holandês, porque o gado holandês, cruzado com o gir, o gado holandês é mais exigente em nutrição. Quem viesse para cá,
plantar café no Cerrado era louco. Por quê? Porque o café é uma cultura de solos férteis. Não existia café em solos pobres. Tá? Inclusive não existia soja em solo pobre, não existia lavouras que produzissem mais, não admitia solos pobres. Então, por isso, o IBC fez uma cartilhinha que você, para plantar café, tinha que proceder da seguinte forma. Como? Para plantar em renque, você adubar o suco, fazer uma correção de calcário e jogar matéria orgânica. Tá? Qual seria essa matéria orgânica? Matéria orgânica seria esterco de galinha, torta de mamona, tá? Ou esterco de curral. Era o que era possível. Podia ser Mundo Novo ou Catuaí. Já tinha o Caturra. Então, nós procuramos variedades que pudessem ser aptas à região para começar a plantar. E também, naquela época, eu comecei também a fazer campos experimentais de café. O ponto de contato que nós tínhamos para a cafeicultura era o Instituto Agronômico de Campinas. É quem mexia com café no Brasil. Para você ter ideia, a Embrapa foi criada em 1973. Cheguei em 72. A Ipamig foi criada em 74. Entendeu? Então, naquele tempo, nós não tínhamos um ponto de apoio técnico a não ser o Agronômico de Campinas. E não sabíamos nada sobre equilíbrio nutricional. Então, nós tínhamos que aprender isso também. Porque aqui, como o Brasil só plantava em solos férteis, quem sabia de como eu tornar um solo apto a uma lavoura exigente? Tínhamos que aprender. Por isso que o IBC estipulou norma de botar esterco, fazer isso, fazer aquilo. Estrada, para chegar aqui, qualquer lugar que você fosse, Araxá era 105 quilômetros de terra. De Araxá para frente tinha asfalto. Daqui para Uberaba, você andava 99 quilômetros de terra para pegar 262. Ou andava 140 de terra para ir a Uberlândia. Entendeu? Se você fosse para Patos, era mais perto, mas Patos não tinha saída para baixo, só tinha saída por lá de BH. E essa região, nós que viemos do sul, o nosso contato não era por lá de BH, era aqui para o sul. Para onde? Em direção ao estado de São Paulo. Então, Uberaba era um ponto que a gente podia encontrar defensivos, algumas coisas que pudesse comprar. Ou Ribeirão Preto, entendeu? Então, nosso ponto de apoio aqui era para cá, para o sul. E não foi fácil no começo, de jeito nenhum. Primeiro que nós não conhecíamos nada aqui, como seria aqui. Tem até uma passagem que teve com meu pai que era analfabeto, tá certo? Mas era um homem de sabedoria. Ele, em dezembro de 72, eu já estava abrindo fazenda para preparar para plantar café. E ele veio aqui para saber que besteira que o filho dele estava fazendo. Os pais todos são assim, né? Preocupados. O que meu filho está fazendo? O que vai virar, né? Embora eu não tenha herdado um centavo dele. Tá? O que eu comecei foi com meus dólares que eu economizei de um ano e o meu irmão que botou outra metade. Tá? Então nós investimos aqui por volta de 20 a 24 mil dólares comprando terra. Terra aqui era muito barata. Então eu não produzia nada. Ia ser cara como? Não teria, ninguém ia querer o que não presta. Naquele tempo não prestava. Eu comprei um caminhão velho, botei um tanque em cima, nós ia passar a noite inteira jogando água no café, para não morrer, tá certo? E era assim. Eu rodava a noite inteira jogando água e lá foi. Quando chegou em 75, veio aquela geada de 75, que queimou as lavouras do Paraná tudo, de São Paulo, pegou o sul de Minas, e a minha ali não queimou. E algumas da região não queimou. Também tinha muito pouco na região. Foram as primeiras lavouras plantadas é que
em 75 teve a primeira safra, tá certo? E nessa safra, como aqui não queimou, e para lá queimou, chamou atenção para cá. Só que para mim, em 75, eu tive um problema seríssimo. Fiquei viúvo. Nasceu minha filha, 10 dias de idade minha filha, e minha mulher morreu. Tá? Então, começou mais um problema. Mas foi meu particular, não dos outros. Então, e tinha que vencer. A minha filha ficou a 700 quilômetros de mim, ficou em Garça e eu fiquei aqui. Ficou com a minha sogra. Ainda bem que eu tinha uma sogra que me ajudou, tá certo? Mas assim a coisa tinha que andar. E foi andando. Então, em 75, queimou as lavouras todas, nós já estávamos quase sufocados, devendo, com dificuldades. Todo começo é muito difícil, tá? Muito difícil. E café gasta-se muito, apesar do financiamento ser bom e ser longo prazo. Mas aí, em 75, eu colhi 22 sacos por hectare. Me deu uma aliviada, porque o preço subiu. Tá? E também muita gente começou a olhar para cá e querer vir comprar terra aqui. O preço da terra subiu. O Alisson Paulinelli era secretário da Agricultura. E então houve um estímulo para ocupação do cerrado. Para grãos. Tá certo? Então começou a vir o Polo Centro. Surgiu o Polo Centro. Inclusive o Polo Centro foi lançado aqui em Patrocínio. O presidente da República esteve aqui lançando, em 77, quer dizer, para 78, nós começamos a quebrar aqui. Por quê? Porque o vaso que foi feito, o suco, onde se botou matéria orgânica, onde colocou o calcário no suco e tal, o vaso, mesmo que você pega um vaso, prepara e planta as coisas dentro, se você não renovar a terra, a planta vai morrer, acaba o nutriente. Tá? E nós não tínhamos ainda o conhecimento pleno de como cultivar. E às vezes a gente achava que botando nitrogênio nós íamos resolver o problema. E aqueles que mais nitrogênio botaram, mais rápido quebraram. Porque quando você botava nitrogênio, a terra ficava mais ácida. E aqui já tinha uma acidez muito forte. Tá? Então, isso aí em 77, 78, o pessoal de café começou a ter muita dificuldade, inclusive dos 70% a 80% do pessoal que começou, quebrou. As coisas foram se firmando a partir de 78, por aí, onde entraram mais gente de fora e que tinha poder aquisitivo. Então, muita gente que tinha fazendas no Paraná, o estado de São Paulo, que estava capitalizado, veio e comprou os restos mortais dos que estavam aqui. Eram restos mortais mesmo, quebraram, entendeu? Então, ainda bem que achou quem comprava, né? Quem comprasse. Mas daí para frente, a gente foi aprendendo a lidar com o solo, com nutrição, com essas coisas todas. Não fomos nós que criamos a tecnologia. Nós implantamos a tecnologia forçando os institutos de pesquisa a pesquisarem. Entendeu? Porque, na verdade, a agricultura muitas vezes anda na frente da pesquisa. Você que está nessa área, você sabe, muitas coisas que acontecem, os órgãos de pesquisa pesquisam depois, valida aquela técnica depois. Mas quem paga a conta é o produtor. Se deu certo, ótimo. Se não deu, o problema é dele. Né? Assim são as coisas. Também aqui foi assim. É lógico, não podemos de jeito nenhum desprezar o conhecimento técnico dos institutos de pesquisa, que nos ajudaram, sim. Mas quem foi de peito aberto fomos nós. A partir dos anos 80, começou a melhorar bastante. Viu? A partir dos anos 80. Já fomos aprendendo, muita gente tinha quebrado, entrou gente mais capitalizada, tá? E a coisa foi firmando. Patrocínio é patrocínio por causa do café, viu? Se não fosse o café, isso aqui, nada. E não adianta alguém falar contra. Ah, mas tem um banco. Ué, o banco não depende do café, não? Ah, tem isso aqui. Depende do comércio.
Quem faz o comércio, quem começou o comércio, hoje começa a ter outras coisas a mais. Mas a alavancagem foi café. Isso em qualquer parte do mundo que você for, você chegar na Colômbia, Costa Rica, ou qualquer parte do mundo que tem café, a cidade é diferente. Porque ela distribui mais a renda. Então o café é uma atividade que distribui bem a renda. Entendeu? Então torna-se a vida mais viável para as pessoas, ou pobre, ou rico, ou qualquer um. Então o dinheiro circula mais. Aqui a gente pode falar, então, o Cerrado Mineiro, como todo o seu patrocínio, tudo? Quase todo o Cerrado. Inclusive Araguari também começou a alavancagem com café. Aqui, patrocínio, Patos foi um pouco diferente, que Patos virou um centro comercial que sofria mais, embora tenha bastante. Você vai, patrocínio, vem de lá para cá, Araguari, Monte Carmelo, patrocínio, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, São Gotardo começou com café também. Depois eles passaram por hortifruti. Tá? Então, tem muitas cidades aqui desse miolo, foi café. Eu me sinto que valeu a pena. Porque, na verdade, eu sempre usei um termo, aqui, era vencer ou vencer. Não tinha outra saída. Eu não ia fazer a malinha e voltar para a minha terra, que na minha terra eles me gozavam. Que eu era louco, que vim para cá. Santos, quem acreditava no café da região? Ninguém. Ninguém acreditava. Só passou a acreditar mesmo, inclusive depois que a Ilha começou a comprar nosso café, daí nós ficamos meio metida besta. Ué, peraí, nós vendemos café para a Ilha, vocês vendem? Entendeu? Então começamos a mostrar que nós tínhamos qualidade, que nós tínhamos um diferencial de preço. Tá? E com a mecanização que nós montamos, nós podíamos ter café em larga escala, aumentar a nossa escala, tá certo? O que em muitas regiões é difícil aumentar a escala. E aqui nós tínhamos condições de aumentar a escala. A minha história direta na participação do Café do Cerrado foi exatamente na época em que tudo foi uma grande ebulição, que foi os anos 80 como produtor, na essência, sofrendo tudo que você imaginar, de falta de dinheiro, problema de boia fria, encrenca de todo jeito, participei de movimentos de fechar estrada, participei de movimentos de fechar Banco do Brasil, né? Acabava sendo um líder até muito rebelde, até, para a época, que eu não teria coragem de fazer mais, mas era aquilo que a gente precisava fazer para conseguir ser visto. E num blefe, como eu te contei, a gente acabou fazendo com que uma associação funcionasse, juntando outras associações, juntando muita gente. Eu estou contando isso, mas teve muita gente por detrás, né? Os presidentes de associações, muitos produtores que tinham cargos de dirigentes. Eu me perderia no nome dessa grande união de força, porque tinha momentos em que eu aparecia, mas eu tinha um suporte tão grande de gente que acreditava no trabalho que nós estávamos fazendo, que eu me sentia um gigante, e às vezes até largava as minhas coisas para dar prioridade. Eu até, em determinados momentos da minha vida, fui prejudicado profissionalmente, porque eu acabava dando mais atenção para as coisas, né, do associativismo, para as questões de cooperativismo, para as coisas, para essa filosofia do Café do Cerrado, que praticamente eu não deixava as minhas coisas na mão de funcionários, e às vezes não fazia as compras no momento certo, não fazia as vendas no momento certo, até que em determinado momento eu acordei, né, para ter o equilíbrio das coisas, né? Então, num determinado momento eu consegui equilibrar isso, e aí sim a gente ter sucesso nas duas posições. Mas teve um momento que eu fiquei tão encantado com tudo que eu estava fazendo que eu doei a minha vida. Eu tomei tempo da minha ex-esposa na época, eu tomei tempo de filhos, né, que praticamente eu não vi crescer por conta desse trabalho todo. Então eu acabei me doando, né, para isso, mas assim, outros companheiros também se doaram, outras companheiras, né? Tínhamos poucas mulheres, mas tinham mulheres guerreiras fantásticas, como a Ana Aracaki e a Ana Maria, enfim, eu não vou nominar aqui, porque senão a gente vai ficar se perder,
mas tem muita gente gigante nessa história que ajudou a construir. Quando a gente vê todo esse sucesso, eu olho para trás e eu vejo que tudo valeu a pena, eu faria tudo de novo, evidentemente com algumas correções, né, de rota, mas foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de muito aprendizado, de muita descoberta, né, de muita paixão, que era uma paixão diferente até do tempo de hoje, era uma paixão por necessidade. Hoje o agronegócio tomou outra cara, a cafeicultura tomou outra cara, então é uma paixão profissional. Naquele tempo era uma paixão por sobrevivência. A gente tinha que fazer alguma coisa, porque senão ia sumir e não ia nem conseguir pagar as contas no final do mês. Quem é do meu tempo sabe disso, sabe o que o Cerrado significou para todo o Brasil. A gente quebrou paradigmas, sabe? A gente quebrou paradigmas no comércio, na exportação, a gente quebrou paradigma em torrefações. Nós começamos a fazer parcerias com exportadores e com torrefações, coisa que todo mundo que se via como inimigo. E a gente foi quebrando um monte de paradigma, a gente serviu de referência. Então eu vejo que a cafeicultura brasileira hoje, ela tem muito daquilo que surgiu no Cerrado. Você tem muito das histórias que aconteceram pelo Brasil todo, não tenha dúvida nenhuma, mas muito daquilo que o Brasil é como imagem, como marketing, foi tido como referência o Cerrado. Vale a pena você se dedicar às questões que vão beneficiar um monte de gente. Porque quando for beneficiar um monte de gente, eu comecei ali para resolver um problema meu. E acabou resolvendo o problema meu e de todo mundo. Muito e aquilo bom. Vai se tornando uma filosofia de vida. Então, você acaba entendendo que quanto mais você se associar, quanto mais você se cooperativar, quanto mais você tiver projetos juntos, não só para o café, mas qualquer coisa que seja, a gente vai sair na frente, porque o que importa não é as nossas vaidades pessoais, não são os nossos projetos pessoais, é o projeto do conjunto. Vale o nosso projeto pessoal, não tenho dúvida nenhuma, mas o do conjunto, ele nos traz uma grande perspectiva de crescimento. Então, é assim que deve ser pensado para os nossos municípios, para o nosso estado, para o nosso país, né? Se a gente pensasse desse jeito, a gente estaria muito mais na frente e economizado muito sofrimento. A nossa região, eu sou filho de Patrocínio, e aquela região, então, até há 50 e poucos anos atrás, praticamente não produzíamos nada. Tínhamos dificuldade em produzir, um solo realmente grande, muito bem coberto por vegetação, mas nós não tínhamos tecnologia e nenhuma vocação realmente para um aproveitamento melhor da terra. No entanto, com a geada que aconteceu no Paraná, foi uma geada negra, então nós tivemos os nossos imigrantes que vieram. E acho que a primeira palavra, Virginia, nós temos que colocar é a homenagem a esses imigrantes. Esses que acreditaram no Cerrado de Minas, acreditaram na nossa região, deslocaram lá do Paraná, deslocaram lá de São Paulo e vieram, então, trazendo aquela vontade de aproveitar aquelas terras que eram imensas, terras com uma ondulação muito boa, muito própria para o cultivo de uma maneira geral, terras em que o clima é extremamente favorável à produção, fáceis de trabalhar, custo realmente, o valor da terra muito baixo, mas que não eram exploradas. Eles, vendo tudo isso, começaram a vir e expandiram, então, de uma maneira geral, para São Paulo e para o Paraná, principalmente, aquilo que nós tínhamos, aquela riqueza do Cerrado Mineiro, e, sem dúvida nenhuma, essa atração que fez com que nós pudéssemos também, como cidadãos nascidos ali, nos despertar, e isso veio através de um ministro extraordinário, na época, chamado Alisson Paulinelli. Esse nome tem que estar registrado na história do agro do Brasil como um todo. A gente via aquele dinamismo, aquela vontade de produzir que eles tinham, e começamos também a produzir junto com eles. Tivemos que aprender com eles, sim. Eles tinham já experiência, tinham muita determinação e, sem dúvida, acreditavam na nossa região. Então, ali no nosso município, na região como um todo, nós fomos também um dos pioneiros. Bom, o que nós colocarmos para aqueles que tinham suas terras e, às vezes, se dispunham a cultivá-las,
eu falava para todos eles, bom, se eles vieram de tão longe, chegando aqui, que naquela época não tínhamos praticamente estradas nenhuma asfaltada, se eles estão aqui, é porque eles viram alguma coisa que nós aqui, filhos da terra, não conseguimos enxergar. Então, vamos acompanhá-los. E isso despertou interesse, então, dos nossos produtores da região também. É uma cafeicultura extremamente evoluída, grande parte mecanizada, em função da condição do solo, da declividade que nós temos, que é muito própria, mas tudo isso é graças realmente aos produtores que aderiram, que acreditaram, que somaram com aqueles que vieram de outras regiões, fazendo com que nós tornássemos realmente um polo altamente produtivo, com um diferencial enorme. Quando se comunica para a imprensa, para o mundo lá fora, que somos uma cafeicultura jovem, com 50 anos, muita gente não acredita na evolução que nós temos. Uma produtividade muito boa, muito acima da média do Brasil. Nós temos uma média aí de 35, 37 sacos de média por hectare. Então, é uma produtividade realmente muito boa e, consequentemente, nós podemos ver um desenvolvimento extraordinário nessa região do Cerrado Mineiro. Isso faz com que nos orgulhemos muito. E a cada dia a gente vê o esforço de cada um, porque enquanto todos estão pensando em produzir hoje, nós estamos pensando também na sucessão. Então, isso é muito importante. Nós buscamos esses jovens que estão hoje ativos para que eles venham somar conosco, filhos de produtores que são treinados para produzirem café também. Então, a gente vê um futuro realmente muito promissor. Era uma região pobre, sem dúvida. Não tínhamos muito futuro, porque nós não tendo indústrias, que nós não tínhamos indústria nenhuma, e hoje temos poucas, inclusive. A vocação nossa é para o agro, e não tendo a cultura de cultivar o agro em si, por falta de conhecimento, falta de interesse, falta de despertamento, posso dizer assim. Até talvez pudéssemos ter interesse, mas não tínhamos despertado para isso. Então, aquela região pobre, aquela região que não tinha geração de emprego, transformou-se hoje num grande polo produtor e gerador de emprego, uma região rica. Sim, esse é o grande diferencial que se faz de um extremo ao outro, aquela quantidade de terras improdutivas e hoje elas totalmente produtivas, gerando riqueza para a nossa região, o estado e país. Quando chegaram há 50 anos, e os que já estavam aqui há 50 anos, porque a cafeicultura aqui ela não foi importada, já havia o desenvolvimento da cafeicultura, mas não nesse caráter empresarial que se tem. Então vieram pessoas, sim, do oeste paulista, do norte do Paraná, e se associaram às pessoas que já estavam aqui, os patrocinenses, os sangotardenses, os carmelitanos, ou seja, produziam café. E vieram jovens também. Então eles trouxeram modernidade para aquela época. Eles trouxeram a ideia de calagem de solo, que aqui não existia. Então eles trouxeram essa ideia de melhoramento, de modernização, que olhando hoje não é tão moderno assim. Mas nós não podemos olhar o passado com os olhos do presente. Então naquela época eram vanguarda. E continua essa característica de vanguarda. Hoje o Cerrado ele desenvolve técnicas que são criadas e aprimoradas aqui mesmo no Cerrado. Então mantém essa característica. O que muda é o jeito pessoal. Hoje a segunda geração ela já observa de uma forma mais empresarial e não só quantitativa. Já caminhou para os cafés especiais, buscando nichos de consumo que não são quantitativos, mas são qualitativos. Busca-se mais a longevidade para os negócios futuros, que no passado era pura e simplesmente o mercado spot, o mercado físico. Então hoje se trabalha muito com o mercado futuro.
o empreendedorismo no aspecto da gestão da propriedade, não só uma lavoura, mas uma propriedade que tem equipe, que tem lavoura, que tem maquinário, que precisa ter racionalidade no trabalho, na exploração da atividade. Eu trabalho com café no Cerrado Mineiro há 40 anos. Comecei muito jovem, e pude participar de muitas mudanças. Então, para mim, trabalhar com o café do Cerrado Mineiro não é um desafio, é uma sucessão de agradáveis surpresas, de melhoramento, de crescimento. E já trabalhei com alguns cafés, em algumas regiões, melhor dizendo, fora do Cerrado. Mas esse grau de proximidade que se tem aqui no Cerrado, produtor-cooperativa, produtor-produtor, cooperativa-cooperativa, não é muito comum em outras regiões. Então isso dá ânimo para a gente. Isso se transforma não em desafio, mas em fator de ânimo, em fator de propulsão, de vontade. E é isso que eu vejo como trabalhar com café no Cerrado. E eu já tentei algumas vezes deixar o café, mas sempre volto para o café, né? Eu tenho outras atividades, sim. Nunca fui um cafeicultor, nunca plantei café, exceto num vaso ornamental, mas nunca plantei café, mas sempre atuei, né, justamente com os produtores. E sempre no lado cooperativista, porque é outra coisa também que me encanta. Eu sempre trabalhei no segmento cooperativista. Então, nesses 40 anos, eu posso dizer que uns 35 eu fiquei em cooperativas. E isso também dá um outro ânimo para a gente trabalhar, que a gente vê o coletivismo, né, muito mais forte e preservando a individualidade do produtor sem ter um individualismo. Então isso me encanta. Eu fico assim feliz em poder continuar trabalhando no Cerrado.